Após o nosso café, vamos começar nosso estudo. Amanda, você pode fazer a oração, por favor? Sim. Obrigado. Vamos, nesse momento, então, elevar o nosso pensamento e o nosso coração a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir para que Deus abençoe o nosso momento de estudo. Que possamos todos nos concentrar nas suas palavras de amor, em todos os seus bons ensinamentos, absorvê-los e implementá-los na nossa vida. Vamos agradecer as chuvas recentes que estão acontecendo aqui em Minas Gerais. Agradecemos todas as coisas boas que acontecem diariamente conosco, com nossas famílias, com os nossos amigos e todas as pessoas que estão próximas a nós. Abençoe as crianças, os idosos. Abençoe todas as pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Abençoe as pessoas que por qualquer motivo perderam a sua fé e precisam recuperá-la. Encha os corações de todas essas pessoas com muito amor e suas vidas com muitas bênçãos. Obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja. Obrigado, Amanda. Vamos ver quem entrou. Então, falei boa noite. Bruno, Dona Beth, né? Boa noite, Thales. Boa noite. Ótimo estudo. Obrigado. Tem mais que eu não falei? Eu acho que falei para todo mundo. Então, vamos... Débora, é verdade. Boa noite. Oi, Débora Sossai, como é que tá, Pinhal? Minha irmã querida. Tudo certo aí? É interessante, né? Porque a sua mãe é minha irmã e você é filha dela, é minha irmã também. Olha que coisa linda. Verdade. Iguais. É mais que irmão. É, porque eu não posso falar que a sua mãe é mãe, porque, né? Essa é muito pouco, ela vai ficar triste. Engraçadinha, hein? Ó, dá um abraço aí no Fabinho, no João. Você receba o nosso carinho, tá? Obrigada, E aí, é claro que o Bruno vai ter que dar um abraço na noiva para nós, né, Bruno? Então, Deus pode deixar. Isso não vai faltar, não. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Maria, ela perguntou sobre um livro de ansiedade, não foi? Sim. Aí, na verdade, a ansiedade em si, o tratamento em si, seriam, assim, não um livro específico sobre ansiedade, mas uma leitura de qualquer livro espírita feito com calma, principalmente esses livros da série do André Luiz, que tem histórias, elas acabam acalmando e ajudando a acalmar. Se isso não resolver, aí eu peço para a gente fazer uma nova reunião, tá bom? Tá bom, Thales, obrigada. Por nada. Na verdade, muitas vezes a nossa ansiedade ela está associada à nossa luta para fazer o bem. E a gente quer fazer com pressa, porque a gente já quer se sentir bem, né, evoluído. E isso é uma bênção, né? Então, esse é um dos tipos de ansiedade que eu reconheço nessa luta desse casal lindo. Eu trabalho com o nosso Senhor Jesus Cristo. Receba o nosso carinho, tá? Então vamos recomeçar. Essa parábola parece que ela é infinita, né? É a parábola do mal rico. Então, nós paramos aqui, né? Lembra que Lázaro... Você lembra que Lázaro foi o mendigo que faleceu, e aí o rico faleceu e fica vendo Lázaro ao lado de Abraão. Então, nesse momento,
ele disse, rogo-te, pois, ó Pai, ele pede para Abraão voltar, né? E aí o que acontece? Ele fala assim, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes, né, o Lázaro, à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de dormir. É bonito isso, mas nós falamos, né, que o fato dele fazer isso, querer o bem dos outros sem um arrependimento e sem um bem real, é um tipo de egoísmo chamado egoísmo de grupo. E o egoísmo, ele precisa ser vencido de toda sorte, né? O bem, ele é preciso indicar o bem, fazer o bem a todos os filhos de Deus que são nossos irmãos. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Esse ouçam-nos, veja que é profundo, porque está escrito. Não dá para ouvir, né? Acho que naquela época não tinha podcast dos profetas, essas coisas, né? Ou o profeta blogueiro, né? Imagina Elias, vamos aqui decapitar essas... Assim, não tem isso. Então, a questão do ouvir, ele é mais profundo. Leia e ouça dentro de si, né? Aprofunde nisso. E disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Gente, isso não é verdade. Nós tivemos casos e casos, alguns eu já contei aqui, de pessoas que viram espíritos e nunca mais quiseram nem se aproximar de religião. Tamanho terror que tiveram. E outra, quantas vezes, né, nós temos o caso do Chico, o Chico psicografou uma carta de um filho, de uma mãe, ela falou assim, olha, o filho, essa carta não pode ser do meu filho, porque meu filho tinha personalidade, meu filho era uma pessoa direta, né? E ele está falando com humildade. O que é isso? Me chamando de mãezinha. Meu filho nunca me chamou de mãezinha. Ela foi e cuspiu no rosto do Chico. Então, a questão não é bem do acreditado que vem do além, né? Eu contei para vocês do caso de não tinha nenhuma espírita, né, numa república do lado que eu morava, lá em Uberlândia, todos até bem católicos, criação católica, era de uma família de uma mesma cidade lá. E chamava Coromandel a cidade. E as meninas, né, na época, resolveram brincar com aquela brincadeirinha do copo. Porque eu fazia o evangelho, elas participavam, mas elas não se tornaram espíritas por causa disso, não. A gente sempre respeita todo mundo e as convicções sinceras. Então, eu ia orar com elas, tudo. Mas aí resolveram falar de espiritismo e resolveram fazer a brincadeira do copo, achando que espiritismo é a brincadeira do copo. Aí o que acontece? Vem uma lá tremendo, bate lá na porta da República, né, que eu morava, e fala assim, você pode vir orar com a gente, que a gente está morrendo de medo. Aí eu vou entrar com ela, no que eu entro, vem um espírito brincalhão e faz assim, bu! Para ser sincero, eu gelei. Mas eu vi, né, o espírito e eu ouvi o barulho dele, mas aí eu falei, não, vou com Deus, assim, nossa, uma sensação de medo, eles mandaram uma vibração de medo naquele apartamento, pegou o apartamento todo, né? Aí eu fui até o quarto, cheguei, levei o evangelho, nós lemos o evangelho, a sensação foi diminuindo, elas foram chorando, chorando, chorando. Se faz essa brincadeira. Aí eu pensei comigo, né, agora que ela sabe que existe espírito, a doutrina espírita fala de espírito, vai tudo virar espírita. Pois elas pegaram o terço, oraram e falaram que nunca mais queria falar de espiritismo e nem participar das reuniões comigo. Fui culpado da situação. Então, a questão não é bem essa. Né, mesmo eles vendo espíritos, isso não os transforma. Né? Então, nós vemos pessoas recebendo o auxílio do mundo espiritual, e quando isso acontece, quando Deus deu a oportunidade de nós sermos os intermediários, nós percebemos claramente que ocorre uma modificação na sensibilidade das pessoas para as quais são direcionadas as informações do mundo espiritual, e essas pessoas, elas têm a sensação íntima de que aquele parente está lá, aquele amigo está lá, ela sente a presença dele. E isso depois ele fica fugidio, fica meio vazio, mas é importante manter isso. Porém, Abraão lhe disse, né, se não ouvem Moisés e os profetas,
tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui eu costumo fazer um raciocínio um tanto duro, né? Vocês acham que Paulo seria mais feliz ou menos feliz se, ao invés do Cristo ter aparecido para ele nas portas de Damasco, da cidade de Damasco, e que ele estava perseguindo um cristão, ou se ele tivesse aceito pelas próprias palavras do Cristo e pelo contato com os discípulos do Cristo, que ele teve contato com acabei de esquecer, Estevão, né? Do que o Cristo ter aparecido para ele em Damasco. Qual que vocês acham que ele teria mais felicidade íntima? Ter o Cristo que aparecer para chamar a atenção dele ou ter se transformado sem ter visto o Cristo? O Manuel respondeu aqui. Vocês podiam responder também, meditar a respeito ou não? Nós vamos ficar aqui nesse monólogo. Eu acho que ele seria sido mais feliz se ele tivesse aceitado Cristo sem ter passado pelo que ele passou. Eu concordo plenamente. Porque se o Cristo teve que vir chamar a atenção dele, é porque a situação estava difícil, né? Ele não estava dando ouvidos ao que os outros estavam dando ouvidos. No livro Paulo e Estevão, nós vamos ver que Estevão, assim que ouviu falar do Cristo, já se ligou às falanges do bem e já se transformou em cristão. E tem, como eu falei lá, um capítulo, meio capítulo pelo menos, dos Atos dos Apóstolos, em que eles falam que Estevão falava com pelo Espírito Santo, assim como Abigail, a irmã dele, né? E Paulo, apaixonado pela Abigail, e tendo conversado com Estevão, não se transformou. Isso teve que chamar a atenção. Então, nós vamos ver isso no Evangelho também. Fica à vontade, dona Mariana, pode falar. Thales, aí no caso, ele já teria vindo com essa missão e estava esquecido da missão, por isso Jesus precisou chamá-lo dessa forma? Sim. Ele deveria ter algum merecimento, então. Sim, ele tinha. Porque o próprio Emmanuel fala isso dele. O Emmanuel fala que ele era um trabalhador do bem, só que ele estava equivocado, tão iludido pelos preconceitos farisaicos, que ele foi mandado para a Grécia, para Roma, para fazer os estudos, que ele não entendia que podia haver alguma coisa melhor do que o farisaísmo. Ele precisou ser chacoalhado. Mas o próprio Emmanuel fala que ele considera a transformação de Maria Madalena mais profunda que a de Paulo. Porque Paulo, de alguma forma, procurava o bem de forma errada. Maria Madalena vivia no vício. Ela era a cafetã de um prostíbulo, o mais famoso. Ela era rica e ela era bastante poderosa. E quando ela percebeu o que o Cristo ensinava, ela largou tudo. Inclusive, morreu no Vale dos Leprosos, né? Pegando lepra, inclusive. Ela desceu ao Vale dos Leprosos, não sei se vocês sabem, lá onde Roma dominava, o Vale dos Leprosos era cavado um poço, de forma que quem era jogado lá tinha dificuldade de subir, e os guardas ficavam em volta para não deixar subir, porque eles isolavam os leprosos da população. Então, quem quisesse descer, eles deixavam. E Maria Madalena foi ter o fim da sua vida lá, cuidando dos leprosos. Uma situação de beleza imensa. Não é à toa que ela mereceu ser a primeira, né, junto com as mulheres, a ver Jesus. Dizem as más línguas que Jesus queria que a notícia se espalhasse rápido, né? Aí ele falou com as mulheres primeiro. Agora, e para aumentar ainda o poder de espalhar notícia rápido, ainda falou assim: não conta para ninguém, hein, Maria? Brincadeirinha. Foi só um momento de humor aqui, tá? Não briga comigo, não. Fala, dona Beth, fica à vontade. Ela levantou a mão.
Acho que a dona Beth ia colocar um memezinho lá, apertou, levantou a mão. Homem que não são, né? O dobro. Faz a Oi? rodinha de homem, pelo amor de Deus. Sai de baixo. É brincadeira, você sabe, né? Porque, no fim das contas, o próprio Tomé não quis acreditar. Está lá nos Atos dos Apóstolos. Mas a Débora está brava aí. Foi só brincadeirinha, Débora. Não leva muito a sério. Então, vamos lá. Considerando, então, essa situação que a gente comentou aqui, nem sempre a manifestação espírita vai transformar as pessoas. E hoje nós nem temos manifestação. O melhor é a gente se ligar ao espiritismo pela moral, pelo amor, pelo ensino, pela dedicação em trazer novamente a pureza do trabalho e da doutrina do Cristo para as pessoas. Isso é que transforma a doutrina espírita em algo tão especial e tão bom. As manifestações são secundárias. Dentro do centro espírita, segundo os espíritos bons, o trabalho mais relevante chama-se evangelização infantil. Se um centro espírita tivesse só evangelização infantil, ele já faria um trabalho excepcional pela sociedade, que é educar as crianças, ensiná-las a orar, ensiná-las a ter moral, ensiná-las a fazer o bem. Depois são as reuniões doutrinárias, em que se fala de moral, se fala de amor ao próximo, se fala do bem que se deve fazer às pessoas. Em último, a reunião mediúnica. E, interessantemente, nós vemos nos centros espíritas uma inversão muito forte, dando-se um valor extraordinário aos médiuns, e que não faz sentido, porque são grandes devedores, e eu estou tranquilo para falar isso, né? E dão, assim, um excesso de valor a pessoa chegar no centro e falar, você é médium, tem que desenvolver, é uma coisa que não pode acontecer. A pessoa, para poder começar a trabalhar na reunião mediúnica, ela tem que ter, pelo menos, lido umas 3 vezes o livro dos médiuns e estudado uma vez para entender os escolhos do processo mediúnico, senão ela vai ser instrumento das trevas dentro do próprio centro espírita. É uma situação gravíssima, que por falta de estudo, né? E essa é uma situação muito complicada. A gente não lê a Bíblia e fica dando pitaco sobre a Bíblia. A gente não lê a doutrina espírita, não lê os livros da codificação e fica dando pitaco sobre a doutrina espírita sem saber o significado. Ou pior disso, são pessoas que trabalham dentro dos centros espíritas e elas não sabem o que está escrito lá e fazem um trabalho diferente. Se elas estudassem, pelo menos, os livros do André Luiz, os livros da codificação, elas saberiam que o primeiro passo para ajudar uma pessoa não é o trabalho mediúnico, mas é o equilíbrio emocional. E não há, entre nós, pessoas que não tenham necessidade de equilíbrio emocional aqui na Terra, salvo os verdadeiros espíritos superiores, da qual peço desculpa a vocês, mas não nos reconhecemos nem vós nem nós nessas condições. Mas sim espíritos falíveis, ainda na luta contra as quedas básicas do primitivismo. Então é muito importante que a gente entenda que a nossa ida ao centro, nós podemos muito ajudar assim, se a gente tiver a decência de prestar atenção numa reunião doutrinária, numa reunião de estudo, de doar as vibrações para o bem, de fazer aquilo com humildade, nós estaremos sendo instrumentos dos bons espíritos, não há dúvida. No entanto, já pegar um indivíduo para levar para uma reunião mediúnica sem preparação é abrir um caminho para uma obsessão muito difícil de tirar, muito difícil de sair. Falar para uma pessoa que ela é médium é simples, o Kardec falou, todos somos médiuns. É que a pessoa não leu o suficiente para entender a diferença entre a mediunidade intuitiva simples e ser médium ostensivo. E aí tem vários tipos associados a isso, né? Vários tipos intermediários entre ver espírito, ouvir espírito. Então, essa questão fica bem clara para nós. Basta a leitura do bem, o desejo de fazer o bem que está íntimo dentro de nós, dentro da consciência, que a gente vai conseguir
entender as nuances da doutrina espírita e da doutrina de Jesus. Não há necessidade de ver espírito, de ouvir espírito. Jesus disse, bem-aventurados os que não veem e creem. Serve muito para nós. Terminamos, então, o capítulo 16, vamos ao capítulo 17 de Lucas. E já começa a complicar. E disse aos discípulos, é impossível que não venham pedras de tropeço, mas ai daquele por quem virem. E quer dizer, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo essa lição sobre a pedra de tropeço. É necessário que venha um escândalo, mas ai de quem vem o escândalo. Abre para mim nesse capítulo do Evangelho, para a gente poder ouvir a opinião do Kardec sobre isso, a ler a opinião do Kardec. Melhor lhe fora que se pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que escandalizar um destes pequeninos. Ou seja, fazer mal às pessoas que são mais simples e mais ignorantes do que nós. Né? Acautelai-vos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e ele, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia retornar a ti dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Olha que situação que ele está ensinando aqui, muito importante. O perdão é fundamental. Sem perdão, a gente vai ter dificuldade de dar um passo para a nossa melhora íntima. Mas vamos desde o começo. É impossível que não se venham pedras de tropeço, mas é daquele por quem veio. Normalmente a narração é de Mateus. A de Mateus fala assim, é necessário que venha um escândalo, mas ai daquele por quem vem um escândalo. Conseguiu? A Maria vai pegar aqui para a gente, nós vamos ler isso. Vamos parar nesse versículo 1. Mas esse, melhor que se pusesse ao pescoço uma pedra de moinho lançada ao mar do que escandalizar um desses pequenos. Quer dizer que se a gente fez mal a alguém, a gente devia suicidar? É assim que nós vamos interpretar essa palavra do Cristo? Claro que não. Aqui é uma simbologia. Ou seja, você vai morrer, mas morrer espiritualmente. Então reviva, melhore, crie circunstâncias em que você se sinta melhor. E nós precisamos saber o que é fazer mal para os outros, né? Então, o nosso egoísmo, a nossa prepotência, ela pode maltratar as pessoas. A nossa maneira de ser sem pensar pode maltratar as pessoas. Maltratar sem intenção é diferente de maltratar com intenção. Maltratar com intenção, aí sim eu estou ligado aos obsessores, ao mal mesmo. Maltratei sem intenção, mesmo assim eu preciso rever minha maneira de ser. E não podemos entender que daí devemos deixar todas as pessoas felizes com as nossas ações. Não tem jeito. O Cristo passou pela terra e deixou a maioria que estava ali infeliz com o que ele falou. Por isso que o crucificaram. Mas ele fez bem a todos. Ele ajudou a todos. Ele trouxe felicidade. Mas as pessoas, por mais que queiram algumas, elas vão sentir infelicidade desde que as coisas aconteçam, sejam ditas, contra os seus próprios interesses. Eu vou sair aqui da apresentação para que a Maria apresente no computador dela essa página do Evangelho, tá? Sim, senhora? Pode ler, sim, senhora. Você baixa o som aí? Vou desligar aqui o som, pera. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar... Isso está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro coração. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Olha só. Vamos ver.
Não. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30, e capítulo 18, versículos 6 a 11. Aqui tem uma nota que estava na palavra escândalo. Nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço, na tradução Esperanto falível, querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda, mau exemplo, princípios falsos, abuso de poder, etc. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo ruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque estes lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Deus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão humilde empregada, é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outro, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato dos seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, onde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam,
povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio, de estância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servindo instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer seu pai. Faça ele pela pena de talião, mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho que, ao seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que, para o homem, mais vale ter cortado mais das mãos, antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista, antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Aí acaba explicando bastante o versículo, né? E essa parte que a gente já comentou, acho que foi no estudo de hoje mais cedo, que muitas vezes a pessoa, ela não gostaria, ela fica chateada de quando o mal que ela fez é descoberto, mas a chateação não é por ter feito mal, mas por ter sido descoberto. E essa é a questão da hipocrisia que a gente tem que lutar, né? No sentido de que nós trazemos, né? São sepulcros branqueados por fora, mas cheios da podridão por dentro. Se a gente não lutar para enxergar as nossas dificuldades e lutar contra elas de maneira profunda. Obrigado, Maria Tereza. De nada. Veja bem, ali nós temos a questão da reencarnação também, né? É melhor que entre na vida sem um dos braços do que ele ser causa de escândalo. Porque se a gente usou a mão para fazer o mal, é melhor a gente vir maneta. Se a gente utilizou os olhos para ver maldade, melhor é a gente vir sem os olhos ou cegos, né? Então tem esse significado também. Mas o significado mais profundo dessa lição que a gente viu aqui é o significado trazido pelo pensamento mal, pelo desejo do mal, pelo mal que se pode fazer às pessoas. Então, o mal que se faz ao próximo, nós somos convidados a, vamos dizer assim, a desconsiderar. O mal que nós fazemos para as pessoas, a gente tem que desconsiderar que a gente tem dentro de nós nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando Jesus está conosco, nós não sentimos necessidade de fazer o mal. Pelo contrário, nós sentimos necessidade de fazer o bem. Então, eu preciso ser muito consciente comigo mesmo quando eu estiver fazendo mal. Porque fazer um mal a um desses pequeninos é melhor que se amarre uma mó dessas que os asnos carregam. Então, veja bem o que ele está dizendo. Você não é meu discípulo se você faz mal consciente às pessoas. Isso é muito profundo. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver o bem que eu devo fazer às pessoas. Ninguém reencarna sem a necessidade de fazer o bem. Ninguém reencarna aqui na Terra
sem a missão de ser bom, de ser dedicado ao bem, e todos reencarnam como discípulos do Cristo. É isso que nós pedimos. A gente reencarna para fazer o bem, a gente não reencarna para viver a vida de um egoísta. Nós é que equivocamos. Aí nós desencarnamos e encontramos lá as portas fechadas para os locais de felicidade. Então nós recebemos a bênção depois do arrependimento, do planejamento para refazermos aquilo que a gente não tem feito ao longo do tempo. Nós temos recapitulado as nossas vidas, as nossas encarnações durante muito tempo. Segundo o Emmanuel, a gente tem avançado muito pouco, a gente tem repetido os erros durante milênios e milênios sucessivos. Isso no livro Fonte Viva, em que nós continuamos lentamente, quase que sendo levados pelas circunstâncias. Então nós somos convidados a sermos os diretores das nossas escolhas, no sentido de trabalharmos para termos ações no bem. E aí o que os nossos estudos trazem é um raciocínio sobre isso, é olharmos para dentro de nós. São estudos dolorosos, estudos que falam da psicologia da alma, não são estudos para que a gente fique para baixo, ou que fique falando de situações em que a gente não é bom, porque a gente não é. Hoje, lendo uma página do Fonte Viva, enquanto a gente estava indo para o estudo da manhã, eu brinquei assim com a Maria Tereza e falei, o Emanuel estava no carro, né? Eu falei, o Emmanuel se especializou em bater na gente. Mas não é que ele bate, ele fala com carinho, ele só está chamando a atenção dos nossos erros constantes, que durante milênios a gente não tem feito bem. Ele chama a atenção devido às fugas e às ilusões que nós criamos em torno de nós mesmos dentro de uma sociedade perecível. Ora, há 500 anos atrás, nós vivíamos numa sociedade medieval. Ali, os direitos, as leis eram arcaicas e primitivas. Aquela sociedade mudou. Uma pessoa que naquela época tinha um determinado poder, hoje ela não vai ter mais. Naquela época o poder era a terra, o poder eram os cavalos, as armas, uma terra para poder cultivar. Hoje as pessoas estão vivendo num ambiente virtual, ganhando dinheiro virtual. Se for pegar todo o dinheiro virtual que existe e colocar em moeda, não tem jeito, a terra implode, não tem como fazer isso. Nós estamos numa situação muito diferente, as sociedades mudam. Com o passar do tempo, nós não precisaremos mais de dinheiro, a sociedade vai ser tão boa que ninguém vai passar fome. Como disse o Chico, pelo excesso das mesas dos ricos, muitos pobres se alimentarão. Nós teremos o cuidado de levar alimento a quem tem fome, de dar trabalho a quem quer trabalhar, pagando dignamente, enxergando todas as profissões de maneira não preconceituosa, compreendendo que aquele que trabalha em determinada área não é menos do que aquele que trabalha numa área, vamos considerar assim, nobre. Nos outros países isso já está acontecendo. Nós vemos, por exemplo, conto para vocês o caso do Japão, as faculdades lá, as universidades, elas são pagas, não obstante a boa parte delas serem universidades federais ou estaduais. E o indivíduo termina o ensino médio lá e ele tem um salário que não é muito diferente dependendo da profissão que ele se formar. Então ele prefere aos 18, 19 anos ter a própria vida, sair da casa dos pais e receber como frentista de posto, por exemplo, como administrador de uma determinada loja, como vendedor de uma loja. Os salários são idênticos. Esses salários são idênticos. Eu sou um recepcionista de uma loja, de uma ótica, por exemplo. A diferença de salário minha e do meu chefe ela é muito pequena. Muitas vezes, se a pessoa tem mais tempo de serviço, ela ganha mais que o chefe dela. E ali o que está acontecendo? A pessoa faz um curso superior, a maioria deles, ela não vai ganhar tanto, ela tem que pagar 5 anos, 6 anos, 4 anos para se formar. Então, nesse caso, nós temos uma isonomia de salário mostrando a importância de todas as profissões. No Brasil, isso está começando a acontecer agora. Por quê?
Porque se a pessoa não quiser mais trabalhar como frentista de posto, você não tem vaga de trabalho para ela, para poder preencher e fazer. O dono do posto não vai conseguir ter as pessoas para trabalhar, né? Então ele vai ter que pagar mais caro para que aquela vaga de emprego possa ser ocupada. E de certa forma isso tem acontecido bastante no mundo todo e no Brasil também. Em determinadas áreas você não encontra pessoas, tem que pagar caro, né? Teve um caso engraçado que foi procurar uma diarista em Monte Verde, ela cobrou 250, 300 reais, né, para trabalhar meio período. Mas se você não quiser, tudo bem, não tem outra pessoa, tem pouca diarista para muito trabalho, e elas estão recebendo um valor em que elas acham que elas são merecedoras. Por que elas não são tão merecedoras quanto outro qualquer? Só que ela pode chegar a fazer 500 reais por dia, fazendo o trabalho dela de meio período, o que é um bom salário. E aí o nosso orgulho, muitas vezes, não admite que uma pessoa que não tenha estudo ganhe isso. A gente foi descobrir que tem gente que faz faculdade, já tem até curso superior, que faz esse trabalho, porque acaba ganhando mais, né? São situações interessantes isso. Então, o que nós queremos falar? A sociedade vai evoluir e nós chegaremos num tempo em que o dinheiro não vai ser algo tão mais importante. Por que a gente dá tanto valor a ele? Nós vamos evoluir para uma situação em que os grandes poderes vão gerar grandes responsabilidades, como o Homem-Aranha falou para o tio dele, lá na Marvel. O tio dele falou para o Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas o indivíduo não vai receber muito mais por ser um deputado, por ser um senador, por ser um juiz do Supremo. Ele, na verdade, ele vai entender aquilo como uma responsabilidade imensa, um salário idêntico. O governador do nosso lar é o único que não tira férias. E nós temos um grande exemplo. A nossa sociedade vai evoluir. E se a gente puder enxergar um pouco à frente, em termos morais, nós seremos pessoas mais adequadas a auxiliar os nossos irmãos a se aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é a porta, é o caminho para chegar até Deus, é a chave da felicidade. Nosso Senhor Jesus Cristo é a bênção das nossas vidas. Ele veio até nós para trazer o amor de Deus para todos nós, suportando tormentos muito grandes, dificuldades imensas que nós não conseguimos conceber para um espírito tão evoluído, tão bondoso. Imagina uma mãe muito bondosa que fez bem a todos os filhos e aí ela tem os filhos ingratos que a maltratam e fazem mal e ainda a escravizam e fazem-na fazer o serviço da casa, como se fosse uma escrava mesmo. O que nós pensaremos desses filhos? Que são ingratos e são maldosos. Pois o Cristo veio representar o próprio Pai. Ele é o irmão mais velho, bondoso e amoroso, que criou a terra para a gente morar. Um espírito superior, a qual Deus, em seu amor, deu a responsabilidade de cuidar de nós. E vindo até nós, ele trouxe esse amor, padecendo a ingratidão nossa. Cabe a nós olhar com mais amor, com mais carinho, essas letras maravilhosas que o Evangelho nos traz através do Novo Testamento, através das palavras dos bons espíritos que interpretam Jesus para nós. Busquemos, então, as situações mais simples. Ler a Bíblia, ler as obras da codificação, já são suficientes para a gente crescer. E nós ainda temos a bênção dos livros da série do Mundo Espiritual, do André Luiz, dos livros de mensagens que ele trouxe, dos livros de Emmanuel, que conta as histórias mais detalhadas da Bíblia e conta a sua própria história, dos romances que nos trazem exemplos de amor, de devoção dos espíritos superiores, nos ensinando o bem. Nós temos condições hoje de nos tranquilizarmos diante dessa literatura maravilhosa trazida pelos mártires do Evangelho, os espíritos que, renegando o Cristo durante muito tempo, acabou trazendo para nós, através da redenção de si mesmo, pelas dores que passaram, essas letras através dos médiuns que também precisavam e precisam se redimir. É o bem a se fazer em todos os cantos do universo e que nós ainda, pela nossa inferioridade, não conseguimos enxergar com clareza. É o amor de Deus a se espalhar em todos os cantos, a nos trazer as bênçãos da sua criação. Nós mesmos precisamos olhar para dentro de nós e nos vermos como um filho de Deus, criado por Deus,
trazidos aqui pelo nosso Pai Celestial que nos ama. Somos sua imagem e sua semelhança, somos muito belos. São as nossas decisões que colocam nos nossos olhos as vendas infelizes, cuja causa principal é a ilusão, e enxergamos maldade em nós mesmos, e de tanto enxergarmos isso, começamos a fazê-la, trazendo danos, tristeza ao nosso semelhante. A felicidade nossa começa imediatamente num ponto em que queremos ver os nossos semelhantes felizes, por serem eles nossos irmãos e filhos do Pai Celestial. Deus nos acaricia todos os dias com a brisa, com o vento, com a chuva, com o sol que nos aquece. Ele nos acaricia com as palavras confortadoras que os bons espíritos nos trazem. Nós não ouvimos porque não queremos. Deus nos acaricia com o seu amor a todos os instantes em que podemos ver uma estrela no céu, uma nuvem passageira, a própria lua a nos iluminar. Deus nos acaricia através do abraço fraterno de uma criança, do cônjuge, do irmão, da mãe, da tia, daquela pessoa doente que, mesmo nos maltratando, algumas vezes em arrependimento, se mostra com um olhar súplice para nós a pedir auxílio, e nós podemos fazê-lo em nome de Deus, nos aproximando mais dele. Deus nos acaricia com a sua bondade infinita e sublime, através da sua própria criação, da própria natureza. Ele nos acaricia com as palavras escritas através dos livros santos e sagrados que nos convidam à redenção. Deus não nos desampara. É preciso que aprendamos a ter fé e que a nossa fé remova as mais pesadas montanhas que estão dentro dos nossos corações, que são as montanhas da iniquidade, da maldade e do egoísmo, que na verdade fizemos a nós mesmos por termos dirigido ao nosso próximo a nossa perfídia, a nossa ignorância, a nossa tendência a querermos ser melhores, esquecendo que o Pai ama a todos igualmente. Sejamos verdadeiros filhos de Deus, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Seguindo nosso Senhor Jesus Cristo, a base fundamental da nossa redenção. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Sem o Cristo nós nada seríamos. Sem o seu amor infinito que nos abarca, seríamos muito piores. Sem o Cristo a nos conduzir, a terra estaria perdida. Devemos então humildemente levar ao nosso Senhor Jesus Cristo toda a nossa devoção, toda a nossa gratidão, e colocar aos seus pés, agradecendo a Ele o sofrimento e a dor que Ele nos trouxe, para mostrar que o mundo espiritual, a vida espiritual, é a mais necessária à nossa redenção. Sejamos felizes. São essas palavras que refletem o convite da espiritualidade superior, que vem convidar a todos à felicidade, que já pode começar agora, desde que olhemos para dentro de nós e desejemos ardentemente a vencer, a lutar contra esse erro íntimo, esse monstro devorador das inteligências e da moral, chamado egoísmo. A força de vontade, a determinação no bem, já nos dirige para encontrarmos os espíritos amigos que têm nos auxiliado desde eras imemoriais, nos processos reencarnatórios, e que nunca desistem de nós, fazendo humildemente e sem descanso, como representantes de Deus, o trabalho na humanidade para que o reino de Deus se faça realidade entre nós. Pedir para a Dona Maria Ângela fazer a oração final, por favor. Essa sua fala, na verdade, já foi uma oração. Mas vamos, nesses instantes derradeiros, voltar mais uma vez nossos pensamentos ao nosso Mestre amado Jesus, e agradecendo do fundo dos nossos corações a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos, aprendendo cada vez mais a sermos melhores cristãos, para que um dia possamos estar em lugares melhores, em posições melhores, não por orgulho,
mas por merecimento de cada um de nós, que consigamos, com o auxílio dos bons espíritos, enxergarmos em nós as nossas chagas, as nossas mazelas, e fortalecidos na fé que Jesus nos traz, consigamos superá-las todas, porque Ele nos traz o remédio, Ele nos traz a medicação que necessitamos para curarmos nossas almas dos erros que trazemos desde há muitos anos, nos desvencilharmos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da inveja, todas essas mazelas que cravam cicatrizes profundas em nossas almas. Mestre Jesus, que tenhamos forças a cada dia para vencermos a influência dos maus espíritos. E dá-nos, Jesus, a coragem necessária, a força necessária para que consigamos essas vitórias que dia a dia temos que batalhar. Assim, Jesus, agradecemos a Ti, agradecemos ao Pai por esta oportunidade, pelo Espiritismo em nossas vidas. Agradecemos também ao Pai e a Jesus, o teto que nos abriga, o trabalho que nos permite nos mantermos. Agradecemos a saúde e, ao mesmo tempo, os remédios que nos aliviam, que nos curam. Agradecemos pelo alimento de cada dia. Agradecemos pela família em que nascemos e pela família que formamos, pelos amigos que formamos. Nós também agradecemos, Jesus. Assim também aprendemos a pedir, e pedimos de todo o coração, por aqueles que não conhecemos, mas que sabemos existirem aos milhares, irmãos nossos em Deus, passando fome, miséria, irmãos nossos atravessando momentos de aflição e desespero, que todos possam ser socorridos pelos teus bons espíritos, Jesus. Que eles possam receber a força necessária, a coragem para enfrentar os seus problemas, os seus dilemas. Pedimos ainda pelos irmãos que se deixaram levar pelos vícios de todas as espécies, pelos desempregados, pelas crianças maltratadas, abusadas em seus lares, nas ruas, nos orfanatos, pelos velhinhos abandonados e solitários, pelos lares em desarmonia e pelos doentes, Jesus. Permita que Dr. Bezerra e Eurípides Barçanufo possam chegar até cada um deles. Estejam em seus lares, nas ruas, nos hospitais de todas as especialidades, que cada um possa receber o alívio, o alimento para os seus males, o fortalecimento material e espiritual. E assim, agradecidos pelas oportunidades que nos concede, Pai. Agradecidos pela presença de Ti, Mestre Jesus, nos Evangelhos, nas nossas vidas. Pedimos a Tua permissão para encerrarmos o Evangelho. Para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja.
Nossa, que emoção. Ah, Deus. Boa noite, Maria. Assim seja. Boa noite.